Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Neste vídeo, nós vamos começar a falar sobre um outro tema, que é a eletrostática. E para começar, nós vamos falar sobre as cargas elétricas. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que a matéria, em seu estado fundamental, ela é neutra. Isso significa que o número de portadores de carga positivos da matéria é igual ao número de portadores de carga negativo. Então, se você pega um átomo, o átomo ele é eletricamente neutro. Então, o número de prótons que existem no núcleo atômico é igual ao número de elétrons que existem na eletrosfera. E a carga do próton ela é igual em módulo à carga do elétron. O que difere essas duas cargas é que a carga do próton é uma carga que nós dizemos que é uma carga positiva e nós convencionamos de chamar a carga do elétron de carga negativa. Porém, existem processos que podem fazer com que essa neutralidade elétrica da matéria ela acabe e os corpos acabem se tornando eletricamente carregados, ou seja, eles podem ficar com uma carga positiva ou ficar com uma carga negativa. Quando o corpo é eletrizado, nós dizemos que ele adquire uma carga elétrica, e essa carga elétrica ela pode ser de duas naturezas, né? Pode ser uma carga elétrica positiva ou pode ser uma carga elétrica negativa. O valor da carga elétrica elementar, que é a carga do elétron, ela é em módulo igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E esse Czinho aqui é a unidade da carga elétrica, que é o Coulomb. Então, no SI, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, representado por essa letra C maiúscula. Então, essa carga elementar nada mais é do que a carga de um elétron ou a carga de um próton. Como eu falei, a carga do elétron é igual à carga do próton em módulo. O que diferencia essas duas é o sinal. Então, a carga do elétron ela é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a carga de um próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Porém, é importante a gente dizer aqui que quando acontece a eletrização, essa eletrização sempre vai ocorrer devido à troca de elétrons. Então, como os prótons aqui eles estão firmemente presos aos núcleos, os processos de eletrização não vão alterar os prótons aqui do átomo, né, ou do material. Então, o material ele sempre vai ficar com o mesmo número de prótons. O que pode mudar nesse material é o número de elétrons. Então, o material ele pode receber mais elétrons ou ele pode perder mais elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com uma carga positiva. Se ele ganha elétrons, ele fica com uma carga negativa. E esse processo de ganha e perca, ele acontece por causa dos processos de eletrização. Um desses processos é a chamada eletrização por atrito. Acontece basicamente quando nós pegamos dois materiais de tipos diferentes e atritamos um ao outro. Então, aqui nessa imagem, nós temos um senhor que está atritando um bastão de um determinado material com um tecido de outro material. Isso faz com que ocorra aqui uma eletrização. Ou seja, nesse caso específico dessa imagem, o bastão ficou com uma carga negativa, o que significa que o bastão recebeu elétrons. De onde o bastão recebeu esses elétrons? Do tecido com o qual ele foi atritado. Portanto, se o tecido perdeu elétrons, a carga do tecido ela é positiva. Então, o bastão ficou com uma carga negativa, enquanto o tecido ficou com uma carga positiva. Então, note que as cargas são opostas. As duas cargas, né? A carga do bastão e a carga do tecido, que foram os materiais atritados, vão ficar com cargas opostas. Aqui a gente tem um outro exemplo, nós temos um bastão de vidro que é atritado com um tecido de lã. Só que aqui o que acontece é que o bastão de vidro ele perde cargas elétricas. Então as cargas elétricas saem do bastão e vão parar na lã. Isso faz com que o bastão fique positivo, enquanto a lã fique com uma carga negativa.
Então, note aqui que depois do processo de eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas com sinais opostos. O bastão de vidro adquiriu uma carga positiva, enquanto a lã, que foi atritada com ele, adquiriu uma carga negativa. E o que é que determina quem ganha elétrons ou quem perde elétrons? O que determina isso é a chamada série triboelétrica dos materiais. Então, essa série triboelétrica ela tem muitos materiais. Aqui nós só temos alguns exemplos de materiais que constam nessa série triboelétrica. E quanto mais alto aqui você tiver o material na série, maior a tendência desse material, quando ser atritado com outro material da série, ficar positivo, ou seja, perder elétrons. Quanto mais abaixo estiver o nome do material, maior vai ser a tendência desse material de receber elétrons, ou seja, ficar negativo. Isso significa o seguinte: digamos, por exemplo, que nós atritamos um bastão de borracha com um tecido de seda. Então, eu pego um tecido de seda e vou atritar com um bastão de borracha. Como a seda está acima da borracha na série triboelétrica, então a seda vai ficar positiva, enquanto a borracha ela vai ficar negativa. Ou seja, a seda perde elétrons, fica mais positiva, a borracha recebe esses elétrons, fica mais negativa. Um outro exemplo, se você atrita um material de poliéster com papel, o papel vai ficar positivo, enquanto o poliéster vai ficar negativo. Os processos de eletrização eles são muito comuns no nosso dia a dia e eles podem ser, inclusive, perigosos. Então, por exemplo, se uma pessoa tira o paletó ou o suéter ou o casaco enquanto está trabalhando no computador, isso pode fazer com que a eletrização da pessoa inutilize o computador. Então, a pessoa pode ficar com excesso de cargas. Quando ela chega com as mãos perto do computador, ela pode passar essa carga para o computador, fazendo assim que alguma peça importante do computador seja queimada, por exemplo. Então, nessa imagem aqui, nós temos um exemplo de eletrização por atrito, né? Então, nós temos essa menina que está tendo o cabelo dela atritado com esse lençol e olha o que acontece. Quando acontece o atrito, nós vamos ter uma carga diferente no lençol e uma carga diferente aqui no cabelo da menina. Um outro exemplo, se uma criança ela desce um escorrega de plástico, ela pode ficar com o corpo eletrizado. E quando essa criança fica com o corpo eletrizado, se alguma outra pessoa se aproxima dela e toca nela, você pode ter a passagem de cargas elétricas da criança para essa outra pessoa. E aí você tem o choque elétrico. O outro exemplo aqui de um cirurgião. O cirurgião ele tem que usar um calçado adequado durante a cirurgia, porque até mesmo o atrito entre os pés do cirurgião e o solo pode causar eletrização do corpo do cirurgião. E isso pode causar, se o cirurgião ficar com uma carga elétrica em seu corpo, isso pode causar problemas para o paciente. Qual é o perigo que existe nessas situações? Bom, o perigo é que ao atritar um objeto com outro, nesse caso aqui do escorrega, a criança está atritando o seu corpo com o escorrega, nós temos a separação de cargas elétricas. Então, digamos que essa criança tenha ficado com excesso de carga elétrica no seu corpo, enquanto o escorrega ficou com excesso de carga positiva. Isso pode ocasionar descargas elétricas, e essas descargas elétricas elas podem ser perigosas. Porém, o risco ele diminui se o ar estiver muito úmido, porque a umidade do ar pode neutralizar o efeito aqui das cargas elétricas. Então, as cargas elétricas elas podem ser neutralizadas muito rapidamente se o ar atmosférico estiver bastante úmido. E um outro exemplo aqui que a gente tem de perigo relacionado à eletrização, embora seja pouco comum aqui no Brasil, né, uma vez que no Brasil geralmente você tem um frentista que vai abastecer o seu carro, em outros lugares no mundo, em outros países, é muito comum que as próprias pessoas desçam dos seus carros, peguem a mangueira aqui e coloquem no tanque de gasolina do seu próprio carro. Então isso é muito comum
de ocorrer em outros países. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que desceu do seu carro e pegou a mangueira, né, e vai colocar essa mangueira no tanque de gasolina. Até aqui, tudo bem, até aqui nós não temos nenhum problema. Quando é que o problema começa a acontecer? A pessoa colocou a mangueira no tanque, tudo normal, só que a pessoa ela vai entrar de novo no carro. E quando ela entra novamente no carro, existe atrito aqui entre as roupas da pessoa e o banco do carro, então a pessoa está se mexendo bastante aqui no carro, ó. Enquanto isso ela está ficando eletrizada. Quando ela vai pegar de novo na mangueira, você tem uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica, como aqui a gente tem gases, né, que foram resultado do combustível, essa descarga elétrica faz com que esses gases entrem em combustão. Então, por isso que é perigoso você abastecer o carro, colocar aqui a mangueira no carro, entrar no carro novamente, depois sair para tocar no carro, porque seu corpo pode ficar eletrizado. E qualquer descarga elétrica em um posto de gasolina pode ser muito perigoso, né? Bom, agora a gente vai falar sobre alguns princípios da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio da atração e da repulsão. Então, esse princípio diz que cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se e cargas elétricas de sinais opostos, elas se atraem. Então, digamos que a gente tem aqui duas partículas de cargas positivas, essas partículas estão presas por um fio. Essas partículas, se elas têm um mesmo sinal, se elas têm uma carga, né, de mesmo sinal, elas vão se repelir aqui mutuamente. Se as cargas forem negativas, também cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. E é por isso que quando o corpo de uma pessoa fica carregado, quando os cabelos da pessoa ficam carregados, como a gente viu em imagens passadas, os cabelos eles ficam em pé, eles ficam levantados. Isso acontece porque cada fio ali está com uma carga de mesmo sinal, ou cargas positivas ou cargas negativas, e essas cargas de mesmo sinal de cada fio estão se repelindo. Por isso que o cabelo fica levantado, né? Por conta da repulsão entre os fios carregados. Porém, se as cargas forem de sinais opostos, uma carga positiva e outra carga negativa, essas cargas elas irão se atrair. Outro princípio importante da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz que se a gente tem um sistema isolado e a gente soma a quantidade de cargas positivas e negativas desse sistema, essa quantidade de carga sempre vai ser constante. Um exemplo, digamos que nós temos aqui um pano com uma certa carga Q1, então o pano A tem uma carga Q1, enquanto o pano B tem uma carga Q2. Se nós atritamos esses dois panos, de forma que, depois de um certo tempo, o pano A adquire uma carga Q1' e o pano 2 adquire uma carga Q2', a soma das cargas inicial tem que ser igual à soma das cargas final. Então, Q1 mais Q2, que eram as cargas iniciais, a soma delas tem que ser igual à soma das cargas finais. Q1' mais Q2'. Então, esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. E quando a gente fala em cargas elétricas, nos materiais que podem conter essas cargas, existem basicamente dois tipos de materiais. Os materiais isolantes e os materiais condutores. Então, por exemplo, se a gente pega um bastão de vidro e atrita ele com algum outro material, independente de qual seja esse material, o vidro ele vai adquirir uma certa carga, porém, as cargas elas vão ficar localizadas apenas na região que foi atritada. Isso acontece porque o vidro ele é um material isolante. Porém, se nós pegamos um bastão de metal, o metal já é um material que nós chamamos de condutor. Então, mesmo que você atrite apenas a ponta do metal, as cargas vão se distribuir aqui uniformemente por todo o metal. Então, em um isolante, tanto o isolante quanto o metal, eles adquirem cargas elétricas, porém, a carga no material isolante ela vai se manter apenas no lugar onde houve atrito, enquanto a carga no material condutor vai se distribuir uniformemente por todo o material.
Então, os materiais como o vidro, que são aqueles que conservam as cargas nas regiões onde elas surgem, são chamados de isolantes ou dielétricos. Então, o vidro ele é um material isolante ou material dielétrico. Já outros materiais, onde as cargas se espalham imediatamente, são chamados de materiais condutores. É o caso, por exemplo, dos metais. E se a gente liga um material condutor que está eletrizado à terra, esse material vai perder sua eletrização. Então, digamos que a gente tem aqui uma esfera metálica de carga positiva, e nós ligamos aqui um fio nessa esfera e ligamos esse fio à terra. Quando nós fazemos isso, a Terra ela é rica em elétrons livres. E como aqui a carga da esfera é uma carga positiva e nós ligamos um fio condutor, então esses elétrons acabam sendo atraídos para a esfera. E eles são atraídos de uma forma que a quantidade de carga atraída faz com que a quantidade de carga já existente na esfera se anule. Então, se aqui tem N cargas positivas, isso vai atrair N elétrons, que faz com que a carga total aqui da esfera, depois de ligada à Terra, seja uma carga neutra. Se nós ligamos uma esfera de carga negativa, acontece o oposto. Os elétrons eles são repelidos em direção à Terra, o excesso de elétrons aqui é repelido em direção à Terra, de forma que a esfera também fique neutra. Então, nos dois casos, seja uma esfera ou seja qualquer outro material condutor que esteja carregado e for ligado à Terra, ele vai perder a sua eletrização, independentemente se sua carga é uma carga positiva ou se é uma carga negativa. Um outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Então, nós vimos que existe a eletrização por atrito, mas outro tipo bem comum é a eletrização por contato. Então, aqui na figura A, nós temos um corpo A, que tem uma carga positiva, e um corpo B, que está inicialmente neutro e eles estão afastados. Um corpo está afastado do outro. Depois, na figura B, esses dois corpos são colocados em contato durante um certo intervalo de tempo. E os elétrons livres, que estão aqui, como os dois corpos são corpos condutores, então eles têm um excesso de elétrons livres, só que aqui, no caso do corpo B, o número de elétrons livres que ele tem é igual ao número de prótons que ele tem também, por isso que é um corpo neutro. Só que quando você encosta esses dois corpos, os elétrons que estão em B, e são elétrons livres, ou seja, não estão presos aos átomos, esses elétrons eles saltam do corpo B para o corpo A. Porque o corpo A, como tem uma carga positiva, essa carga positiva atrai os elétrons de carga negativa. E no final, aqui na figura C, nós separamos os dois corpos novamente e agora eles adquirem uma carga de mesmo sinal. Então, o corpo A continua com uma carga positiva e o corpo B perdeu algumas cargas negativas, portanto, ele ficou também positivo. Então, na eletrização por contato, os dois corpos, no final do contato, eles vão adquirir uma carga de mesmo sinal. O mesmo acontece aqui se a carga inicialmente, a carga do corpo A, for uma carga negativa. Nesse caso, quando acontece o contato entre o corpo A e o corpo B, o excesso de elétrons aqui de A passa para B. Então, alguns elétrons de A passam para B e quando a gente separa os dois, nós temos o corpo A com uma carga negativa e o corpo B também com uma carga negativa. Então, na eletrização por contato, o sinal da carga será igual. O sinal da carga dos dois objetos será igual após o contato. E se a gente considerar agora dois condutores A e B, que têm a mesma forma e as mesmas dimensões, como exemplo disso, nós temos duas esferas condutoras que têm o mesmo raio. Depois do contato, essas esferas elas terão cargas iguais. Então aqui se a gente tem uma esfera A com uma carga Q e uma esfera B com a mesma dimensão, né, da esfera A, uma esfera B neutra, após o contato, as duas têm que adquirir a mesma carga. Então se a carga de A é Q sobre 2, a carga de B também é Q sobre 2. Se a carga de A for Q1 e a carga de B for Q2, então após o contato,
a carga das duas, né, tem que ser igual e vai ser igual à média das cargas originais. Então a gente tem a carga de A vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2, enquanto a carga de B vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2 também. E um exemplo aqui de eletrização por atrito e depois por contato, nós temos essa figura onde a gente tem um casal que está separado a uma certa distância, esse casal começa a se aproximar e ao fazer isso eles atritam aqui, né, com o banco do carro onde eles estão, então existe um atrito, portanto vai existir uma eletrização e aí cada um deles o corpo de cada um deles vai ficar com uma certa carga e quando eles se beijam nós temos uma eletrização por contato. Então aqui as cargas elétricas passam de um e vão para o outro e quando isso acontece nós temos o que a gente chama de choque elétrico. E um outro exemplo aqui de eletrização por atrito e por contato, nós temos uma pessoa que está aqui caminhando sobre um tapete, né? Então existe atrito entre o tapete e a pessoa, ela vai ficar com carga negativa no corpo e se ela se aproximar aqui de um metal, por exemplo, né, da maçaneta, acontece uma descarga elétrica. Quanto mais atrito, mais carga se acumula no corpo da pessoa e aí quando ela encosta, maior é o choque elétrico que essa pessoa vai sentir. Então o choque elétrico ele surge quando a gente tem um acúmulo de carga no corpo de uma pessoa ou um acúmulo de carga em um objeto e a pessoa, ao tocar esse objeto, recebe essa carga ou cede sua carga para o objeto. E essa passagem de carga elétrica é o que a gente conhece como choque elétrico. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima!